Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Thiago Adami. Eu sou mestre nacional de xadrez pela Confederação Brasileira de Xadrez e hoje eu vou mostrar uma partida para vocês que eu joguei no dia 20 de dezembro de 2025 e que eu achei uma partida muito interessante porque mostra muito sobre lances táticos e estratégia e também conhecimento teórico, que é muito importante na fase da abertura. Então, eu estava jogando de peças pretas contra o meu adversário, que era o mestre Feed Renan do Carmo. A partida começou com o lance E4, controlando o centro e preparando o desenvolvimento das peças da ala do rei. Um lance mais jogado da história do xadrez, sem dúvida. E eu joguei a defesa Caro-Kann. A defesa Caro-Kann, ela é uma defesa muito sólida. E a ideia do preto, no próximo lance, é jogar o lance D5. Sempre gostei muito de jogar a defesa Caro-Kann por conta do ímpeto dela de ser muito sólida e de ser uma defesa que realmente, em muitas posições, pode colocar o preto numa situação bem confortável e até mesmo buscar o ponto de pretas. Cavalinho F3 desenvolvendo. D5, rompendo no centro e abrindo o bispo de C8. E aí, aqui a gente entra na variante dos dois cavalos da Caro-Kann, quando as brancas desenvolvem os dois cavalos, o da ala do rei e o da ala da dama. E aqui tem várias linhas que a gente poderia pensar, né? O preto, por exemplo, pode pensar em jogar o lance bispo G4, cravando o cavalo e desenvolvendo logo o bispo de C8, que é a ideia das pretas na Caro-Kann, né? Desenvolver rápido o bispo de C8. Ou jogar o lance mais moderno e mais jogado nessa posição, que é a captura em E4. O lance bispo G4, só para explicar, já foi um lance muito jogado na história do xadrez. Muitas posições se encontram com esse lance. E aqui é muito interessante essa variante também. Por exemplo, H3, cutucando o bispo e perguntando para onde que ele vai, se ele vai tomar um cavalo ou se ele vai voltar. A resposta é que o preto toma um cavalo. Dama por F3 e E6. E a partida segue a partir daqui. Mas eu joguei a linha mais moderna, que é a captura em E4. Peão toma E4, cavalo toma E4. E cavalo em F6, desenvolvendo o cavalo e cutucando o cavalo da casa de E4. E aqui ele tem duas opções. Ele pode trocar os cavalos ou realmente entrar na linha dos dois cavalos. Por quê? Se as brancas trocam os cavalos, depois de E toma F6, a gente está transpondo para uma outra linha da Caro-Kann, que seria a variante Tartakover. As negras geralmente desenvolvem o bispo para D6, rocam pequeno, seguido do lance torre em E8, e essa posição é muito natural. Por exemplo, D4, bispo em D6, bispo em D3 desenvolvendo o bispo, e roque menor. E aqui as pretas estão numa posição muito confortável também. Então depois de cavalo F6, meu adversário jogou o lance dama em E2. E esse lance realmente caracteriza a abertura dos dois cavalos, assim defendendo o cavalo de E4, e a ideia é centralizar a dama depois da captura em E4. Mas eu tenho que ter um cuidado aqui nessa posição. Eu não posso jogar o lance cavalo de bem D7, porque esse é um lance perdedor nessa posição. As brancas ganham com um bonito cavalo D6, com um cheque no rei, aproveitando a cravada do peão de E7. Eu não posso tomar, porque a dama está cravando o peão e o rei não tem para onde fugir desse checkmate. Então, cavalo em F6 desenvolve, dama em E2. E aqui, o mais natural é trocar os cavalos, dama por E4 centralizando, e cavalo em D7, com a ideia de ganhar um tempo na dama, com lance cavalo F6, e ainda melhorando o cavalo da casa de D7. E aqui tem duas linhas principais. O branco pode jogar com o lance D4, ou pode jogar o lance da partida, que é o lance bispo em C4. Lance T4, controlando o centro abrindo o bispo de C1, muito natural. Mas os pretos seguem com o cavalo F6, ganhando tempo na dama. Por exemplo, a dama pode ir para a casa de F4,
ou para casa. Se eu voltar para E2 é um pouco pior, porque eu já posso desenvolver o bispo. E a dama atrapalha o desenvolvimento do bispo de F1. Não é uma boa opção para as brancas. Eu acho que dama F4 seria um lance convincente. E se dama F4 eu posso desenvolver o bispo, por exemplo, bispo G4. Eu acho que essa posição não tem nenhum problema para as pretas. Mas aqui o lance mais forte é jogar o lance bispo C4, que foi jogado na partida, que é uma variante bem ardida, como a gente vai ver. Cavalo em F6. É que vem um brilhante cavalo em E5, né? Melhorando o cavalo. E a ideia é que eu não posso tomar a dama, né? Se eu tomar a dama é um lance muito ruim, porque tá vindo o bispo tomar F7, checkmate. O rei não pode fugir para D7 porque o cavalo controla a casa de D7. E o cavalo defende o bispo de F7. O cavalo em E5 é um lance teórico. E6 limitando o bispo. Dama em E2. E aqui vem um lance que eu coloquei como interessante, que é um lance forte, muito forte nessa posição, que é o lance B5. E pode parecer que esse lance é um pouco estranho, porque mexe um pouco na estrutura de peões das pretas na lado da dama, pode deixar o peão de C6 um pouco enfraquecido, e também tem uma tomada em C6. Mas, como a gente vai ver, a tomada em C6 não é boa para as brancas. Na partida foi jogado o lance bispo B3. Mas as brancas podem tomar um peão de C6. Assim, atacando a dama. Lance intermediário, eu não posso tomar o bispo porque tá caindo minha dama. E qual que é o problema dessa posição, né? O problema disso é que esse lance perde porque as pretas têm uma sequência vencedora. Com o lance dama C7. Ei, tomar não, né? Dama C7. Atacando o cavalo de C6. O cavalo não pode sair porque senão o bispo tá caindo. Então, as brancas jogam o lance bispo toma B5, ganhando um peão e defendendo o cavalo de C6. Mas aqui eu tenho uma sequência vencedora. Eu começo com o lance A6, atacando o bispo. De novo, o cavalo não pode sair, porque senão o bispo está caindo, eu tomo de peão. Se o bispo sai por C4 ou por D3, está caindo o cavalo. Então o único lance é bispo A4. Mas aqui eu jogo o lance bispo em D7, atacando o cavalo de C6. O cavalo está cravado, porque se o cavalo sai de novo, o bispo está caindo. Então ele tem que jogar o único lance da posição, que é dama C4. Mas dama C4 também perde, eu tenho um fino cavalo em D5. E é imparável a ameaça de cavalo em B6, que não só ataca a dama da casa de C4, como ataca o bispo, que é defensor do cavalo de C6. Por exemplo, roque e cavalo em B6. E as pretas ganham nessa posição, porque eu vou tomar o bispo, que é um dos defensores do cavalo, o cavalo vai ficar indefeso. E aqui as pretas ganham. Então, a captura em C6 é perdedora. Então, por isso, bispo B3. Agora sim, dama C7, defendendo o peão de C6 e preparando o desenvolvimento do bispo de F8. D4, consolida o cavalo, bispo D6, roque menor, e torre 1 centralizando. E aqui eu tenho que resolver o problema do meu desenvolvimento do bispo de C8, né? Porque o bispo de C8 não entrou na partida, ele foi limitado quando eu joguei o lance E6, e como desenvolver esse bispo? Eu tenho. E aí que vem a ideia do B5. Eu tenho um plano aqui na ala da dama para conseguir desenvolver o bispo de casas claras. É que eu joguei um lance A5, ameaçando o lance A4, ganhando o bispo de B3, que seria a famosa Arca de Noé, onde o bispo não tem para onde sair porque os peões controlam todas as casas de fuga do bispo. Então a ameaça é A4. Por isso ele jogou o lance C3, defende o peão de D4 e principalmente abre a casa de fuga C2 para o bispo. E aqui eu acabei jogando um lance impreciso nessa posição, que foi o lance B4. A minha ideia com o lance B4 era fragilizar a estrutura de peões do branco, por exemplo, tomando em C3. Porém, ele tinha uma sequência muito boa aqui, e era uma sequência bem natural, inclusive, que era jogar o lance bispo G5. Esse lance é excelente, porque ele desenvolve o bispo e ameaça bispo toma F6, quebrando a minha estrutura de peões. E eu tenho que resolver isso. E todos os lances que eu tenho aqui são infelizes. Bom, os dois principais
é ou jogar bispo E7 ou jogar o lance cavalo em D5. E aí que tá. Se eu jogar bispo em E7 pra tirar a ameaça de bispo toma F6, já que se jogar bispo toma F6, eu tenho um bispo toma em F6, assim, não quebrando a minha estrutura de peões, eu tô voltando uma peça e aqui não é agradável pra mim. E se eu jogar o lance cavalo em D5, ele teria o excelente C4, assim, ganhando um tempo no cavalo, e já tem alguns problemas táticos aqui pra resolver, principalmente com o lance C5 no próximo lance. Eu teria que jogar o lance cavalo em E7, só que essa posição perde muitos tempos, e o branco ganhou muitos tempos de ataque e também de desenvolvimento, né? No caso, seria o desenvolvimento do bispo de G5, nessa posição. E eu ficaria inferior nessa linha. Mas meu adversário acabou jogando no C4. E aqui eu joguei a ruptura, que provavelmente é a mais famosa da defesa Caro-Kann, que é jogada em acho que quase todas as posições. O lance C5, rompendo no centro e principalmente abrindo a diagonal para o bispo de B7 entrar na partida. E essa peça fica muito bem colocada. Vem a captura, dama por C5 e bicho F4, desenvolvendo o bispo, consolidando o cavalo de E5. Bispo em B7 e torre de A em D1. E esse lance, ele é um pouco perigoso nessa posição, porque em muitas posições ele pode estar ameaçando o tema tático de torre por D6. Torre por D6. E aqui, depois de dama por D6, a minha dama fica no alvo de ataque do bispo. Então ele poderia, por exemplo, pensar em lances como cavalo em G6, assim, atacando a minha dama e atacando a torre na casa de F8. Eu posso jogar o lance de torre de F em D8, que provavelmente é o lance mais é um lance bem natural nessa posição, desenvolvendo a torre e assim defendendo o bispo, mas de novo ele sempre tem um tema ali, pode ter um tema de tomar em D6 e tem um alvo de ataque. Por isso que eu joguei um lance muito sólido e muito de controle também, um lance bispo em C7, para tirar o bispo de qualquer tema é, de captura em D6. E aí eu tô vendo com torre de F em D8, torre de A em C8, e aqui o preto conseguiu uma posição muito boa na abertura. Aqui a gente já entrou no meio jogo, e aqui a gente vai colocar nossas ideias em prática, né? Nossas ideias de jogo posicional, nossas ideias de ameaças. E aqui o preto conseguiu uma posição muito confortável. Porém, agora o branco realiza um erro grave nessa posição. Eu não estava esperando por isso, mas aconteceu. Que foi um lance bispo em G5. E esse lance foi um erro grave, que automaticamente perde a partida. E as pretas ganham com o tema tático. Então aqui eu vou dar um tempo para vocês calcularem qual que é a linha vencedora. Se você quiser pausar o vídeo, tudo bem. Pode pausar. Então jogam as pretas e ganham. Então, o lance vencedor dessa posição é o lance cavalo em E4. Aproveitando o tema tático da interferência e de peça solta, né? O lance cavalo em E4 ataca o bispo de G5 e ao mesmo tempo que ataca o cavalo. Ou seja, eu estou atacando nesse momento duas peças do branco. E essa ameaça é muito forte. Por exemplo, ele pode pensar em bispo F4 para, assim, defender o cavalo G5, mas não adianta. Eu simplesmente ganho o cavalo G5. Bispo toma B5. Não, por E5. E eu ganhei uma peça inteira nessa posição. Ele ainda poderia tentar o lance F3 para justificar que o cavalo está cravado, mas eu teria o excelente dama em C5, cheque, e tira a dama da cravada do cavalo em E4. Depois eu tiro o cavalo e essa posição é completamente ganha para as pretas, desculpa. Então cavalo em E4. E é isso. E obviamente, né? Se o cavalo sair, eu simplesmente ganho um bispo. Então aqui ele tentou o lance cavalo em D7, dando um duplo da dama na torre.
Mas aqui eu joguei um simples, eu joguei dama por G5, ganhando o bispo. E essa posição realmente se encaminha para um final muito bom para as pretas, né? Se ele tomar em F8, depois de torre tomar F8, eu tenho uma posição muito vantajosa, porque eu tenho duas peças menores pela torre, e essa é uma vantagem enorme nessa posição, ainda é uma posição completamente de ganho para as pretas. Então, ele tentou o lance F3, que foi o lance de contra-ataque no cavalo da casa G4. Mas aqui eu simplesmente joguei o simples nessa posição, que é o lance mais preciso. Eu poderia pensar em jogar cavalo C5 nessa posição e deixar ele tomar em F8. Mas o mais fino nessa posição é o lance torre de F em D8. Assim, tirando a torre do ataque e aproveitando que o cavalo da casa de D7 ele está preso nessa posição. Não tem como ele voltar. Ele não tem casa de fuga. C5 ele não tem porque a dama controla. Não tem E5 porque a dama e o bispo controlam. Não tem a casa de B6 porque o bispo controla. O cavalo está preso nessa posição. Ele tomou em E4. Mas eu joguei o lance bispo em C6. E aqui é matemático. Eu vou ganhar o cavalo da casa de D7. Eu preferi ganhar o cavalo do que ficar com 2-1 na outra posição. E com certeza eu acho que nessa posição essa opção é melhor. Jogou o lance 5, mas aqui eu tomei o cavalo, que está completamente ganho. Dama em E4, que é um lance perigoso para ameaçar a torre toma D7, seguido de dama por A8, por exemplo, torre toma D7, torre por D7 e dama por A8, a torre está solta. Esse aqui eu consolidei, dama em E7, bispo C2 ameaça também em H7, G6, limitando a diagonal. E aqui realmente foi muita técnica. Dama em B7 para atacar o bispo, torre de A e C8, H3, bispo C6, dama em A7, troquei as torres, dama em D7, bispo G4, H5. E aqui, aos poucos, eu fui consolidando essa partida. Aqui a gente vai fazendo alguns lances estranhos no apuro de tempo, mas eu realmente tentei fazer alguns lances para não perder nada e conseguir uma posição realmente manter esse final controlado, né? Manter esse final ganho. Rei G7, dama, tentou a pressão na coluna F. Mas aqui tá completamente ganho. Passando mais alguns lances, né? Bispo C7. Eu fui trazendo o rei, caiu o peão. Mas aqui a posição colapsou completamente para as brancas. Ele tentou A7. Mas aqui eu simplesmente entreguei o bispo logo. Né? Na verdade, tem que entregar o bispo. E aqui eu tô com 3 peões a mais nesse final. É um final completamente ganho. Torre toma. Não, ele jogou primeiro torre B7. Rei D6 tomou o bispo. Mas aí eu fui consolidando aos poucos. Torre, afastei o rei. E aqui um final completamente ganho. E aqui o adversário abandonou. Então, eu acho que foi uma partida muito interessante. Foi uma partida muito boa da minha parte. Eu joguei muito consistente aqui e consegui colocar o meu conhecimento teórico na fase da abertura. Isso foi o que eu mais gostei dessa partida. Então, obrigado por vocês assistirem até aqui. E aqui eu vou passar uma dica para vocês. Sempre treine muita tática mesmo. A tática, como a gente sabe, é fundamental. E também treinem conhecimento teórico sobre xadrez, questão posicional, questão de final, muito importante. E para a gente seguir evoluindo no jogo sempre, né? Então, muito obrigado. Uma boa tarde a todos.